Saudações, caros telespectadores. Aqui é Renata Assis para O Povo Sabe, analisando mais um episódio da política brasileira que mais parece roteiro de série. A grande notícia? Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato e decidiu permanecer fora do país. Quem pode culpá-lo, num cenário onde parlamentares não podem mais expressar opiniões sem risco de perseguição judicial? A interferência do judiciário sobre o legislativo se torna cada vez mais evidente, com a imunidade parlamentar sendo ignorada conforme a conveniência do momento. Um exemplo claro disso é a PGR, que segurou a decisão sobre a apreensão do passaporte de Eduardo e, após sua saída do Brasil, arquivou o pedido como num passe de mágica. Coincidência ou prova de que as decisões seguem mais a política do que a lei? E, claro, a Alexandre de Moraes, que acumula papéis de juiz, legislador e investigador, determinando medidas sem base legal clara. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos, denunciando práticas autoritárias no Brasil, algo que incomoda muitos no poder. Outra questão: onde estavam as lideranças do Centrão na manifestação pela anistia? O medo de represálias já o silenciou? Bolsonaro continua sendo o único a levar multidões às ruas, superando até certos ocupantes do Planalto. Agora, resta saber se a anistia será votada neste semestre. O Congresso aponta para um sim, e o Senado já parece ter maioria. Resta esperar que a pacificação prevaleça. Seguimos atentos, porque, no fim das contas, o povo sabe. Até a próxima! Vou dar a palavra ao senhor novamente para poder concluir o raciocínio sobre como o senhor recebeu a notícia do seu irmão ter pedido aí, ele vai pedir ainda para se licenciar do partido, do Congresso, né, do cargo de mandato. Eu confesso que com surpresa, ninguém esperava que ele fosse tomar essa decisão, mas a gente compreende, não dá para julgar o Eduardo, né? Ele considera toda a realidade que está acontecendo hoje no nosso Brasil, em que simplesmente um juiz faz o que quer e você não tem a quem recorrer. Eu acho que ele faz um papel insubstituível lá nos Estados Unidos, em defesa da nossa democracia, apesar de alguns entenderem ao contrário, mas nós entendemos que quando você tem parlamentares cerceados de dar as suas opiniões, preocupados de sofrerem sanções porque sobem na tribuna na Câmara, na tribuna no Senado, e podem a qualquer momento virar investigados ou virar réus porque estavam defendendo o seu ponto de vista, isso para mim é um sintoma óbvio e evidente de que a gente não tem mais democracia no nosso Brasil a partir do momento que não há essa autonomia, não é respeitada a Constituição, seu artigo 53, com a nossa imunidade parlamentar. Então, Leandro, é muito triste que nós estejamos chegando nesse momento em que um poder simplesmente se sobrepõe ao outro, faz ameaças, dá declarações públicas opinando sobre processos que estão nas mãos para julgar, né, as pessoas, o devido processo legal completamente ignorado. E, sinceramente, o que começou errado, como começou errado esse inquérito das fake news, não tem perigo de acabar bem. E isso é muito triste porque, infelizmente, ainda há, sim, um suporte de uma parcela do Supremo em relação a todas as atrocidades que vem cometendo o ministro Alexandre de Moraes já faz algum tempo. Senador, vou chamar para a nossa conversa a Juliana Lopes também e o Pedro Venceslau. Juliana? Senador, hoje a gente teve uma manifestação da PGR sobre a questão da notícia crime, né? Que tinha ali entre os pontos solicitados pela bancada do PT a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, do deputado. E teve uma manifestação contrária a isso. Queria entender se, eventualmente, esse passaporte não for apreendido, se Eduardo deve ficar fora do país, se não tomou uma atitude precipitada, porque tem um questionamento sendo feito até pelos integrantes ali da direita. Olha, a gente normalizou a interferência política em investigações, né? E isso começou a acontecer e se intensificou durante o governo Bolsonaro. O que o parlamentar tem que peticionar no Ministério Público Federal em uma investigação já aberta para ficar opinando sobre o que o Procurador-Geral da República tem que fazer ou não? Esse é o primeiro ponto que a gente normalizou. Isso teria que ser claramente algo rechaçado, ignorado, arquivado de pronto por parte da autoridade do Ministério Público Federal que recebe uma representação como essa, sem pé nem cabeça. Eu acho que a gente não pode julgar o Eduardo sem se colocar no lugar dele.
não foi uma atitude precipitada, foi bastante pensada, uma atitude até, no meu ponto de vista, madura, de coragem dele, porque não é fácil você abrir mão da sua vida aqui no Brasil, de você ficar longe da sua esposa, ficar longe dos seus filhos, porque sabe que se voltar, uma covardia pode acontecer a qualquer momento, porque a gente não sabe o que vem da cabeça de um juiz, porque não tinha lógica nenhuma, Juliana, o procurador-geral ficar aguardando o Eduardo Bolsonaro voltar dos Estados Unidos para depois opinar sobre esse pedido ridículo do PT de apreensão do seu passaporte, porque, obviamente, o Eduardo está incomodando com a sua atuação nos Estados Unidos e fazendo articulação, levando para o mundo inteiro, levando o mundo inteiro a conhecer o que está acontecendo aqui no nosso país. Mas, assim, tanto é que logo após ele anunciar que não viria para o Brasil neste momento, a PGR vai e solta esse parecer dele, e nada impede que o ministro Alexandre de Moraes, né, que já se auto-intitulou também o relator com relação a essa questão do Eduardo Bolsonaro, ignore o Ministério Público como ele sempre fez. A diferença é que agora ele está tomando cuidado de consultar antes, mas ele não é obrigado a seguir o que opina o Procurador-Geral da República. Então ele pode muito bem não só apreender o passaporte do Eduardo, como tomar medidas que ninguém pediu da cabeça dele. Acordei de mau humor e tô bravo que o Eduardo tá falando mal de mim, tá denunciando os meus abusos aqui nos Estados Unidos, então eu vou determinar que a apreensão do passaporte dele, que ele não saia do país, que ele não se aproxime de um deputado A, B ou C, não fale com o senador, não fale com o Valdemar, o presidente do partido. É uma loucura o que está vivendo o Brasil nesse momento, imprevisível o que sai da cabeça do Alexandre de Moraes, porque não se baseia mais em lei. Ele acabou, Juliana, com a segurança jurídica no nosso Brasil. Qualquer advogado com 2 neurônios que não tenha o viés ideológico vai opinar que nunca viu na sua vida isso acontecer durante uma atuação, por exemplo, aqui jurídica no Supremo Tribunal Federal. Não adianta mais você questionar, usar a Constituição como fundamento, porque o que está valendo é o fígado de um ministro. Senador, portanto, o senhor acha que teve influência a decisão, o entendimento da PGR após o anúncio do deputado Eduardo Bolsonaro? Mas é óbvio, se o PGR vinha tomando decisões com celeridade, ele oferece denúncia contra o presidente Bolsonaro com celeridade, ele não atende ao prazo da defesa para que do Bolsonaro, por exemplo, para que ele tenha mais tempo para estudar melhor as dezenas de milhares de páginas que tem esses inquéritos, não quer aguardar a defesa ter acesso a todos os áudios, a delação na íntegra de Mauro Cid, as 11 vezes em que ele foi depor. Aí o cara do nada resolve segurar um pedido para opinar fora, além do prazo que havia sido dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Você quer que pense o quê? Está aguardando o deputado Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil para opinar pela apreensão do seu passaporte, e aí só para facilitar a vida do Alexandre de Moraes. Mais uma vez, e nem isso, se ele tivesse dado um parecer antes, favorável ao contrário, o ministro Alexandre de Moraes faz o que quer. Ele não é obrigado a seguir o Ministério Público. Então, óbvio que teve interferência, Leandro, essa decisão sai nesse momento. Poucos minutos após ele anunciar publicamente que não voltaria ao Brasil neste momento, aí vai o PGR e solta, porque acredito eu que foi uma repercussão bastante negativa, porque alguém que está ali para ser o fiscal da lei, tomar decisões tão com base, fulanizando as suas decisões, com base em quem está na capa do processo, isso é feio demais, né? Ainda mais para um acadêmico, como diz ser o atual PGR Paulo Gonet. Senador, vou chamar para a conversa o nosso Pedro Venceslau. Pedro? Boa noite, senador. Mudando um pouco de assunto, durante essa manifestação no Rio de Janeiro, em defesa da anistia, não estavam presentes deputados líderes de partidos importantes do Centrão. O senhor sentiu falta de lideranças que podem contribuir para esse processo no Congresso Nacional? O senhor chegou a conversar com, por exemplo, o líder do Republicanos, líder do PP, do União Brasil, e o senhor acredita que a ausência desses líderes significa uma certa dificuldade de aprovar a urgência no Colégio de Líderes? Olha, Pedro, eu não senti falta de ninguém e dá para compreender quem, porventura, não quisesse ter ido à manifestação, porque do jeito que as coisas estão no Brasil, alguém que sobe num caminhão de som daquele, daqui a pouco vira alvo também. A gente sabe que tem essas ameaças, por mais que não sejam declaradas. Então eu lamento muito, mais uma vez, que a gente muitos não consigam ali exercer o seu mandato parlamentar com alguma tranquilidade. Mas o importante é que a nossa mensagem chegou para milhões de brasileiros, não apenas pela quantidade grande que tinha de pessoas em Copacabana, porque eu falo o seguinte, né? Só quem bota mais pessoas na rua em Copacabana do que o Bolsonaro é o Papa.
Nenhuma outra personalidade aqui do mundo político consegue atrair tantas pessoas para as ruas. E sem falar que esse mecanismo nosso aqui hoje de internet, durante o evento, nós acabamos de fazer um levantamento, só com 5 portais de internet que estavam fazendo a transmissão ao vivo da nossa manifestação, somavam 3 milhões de pessoas assistindo em tempo real. Isso é uma audiência absurda, gente do mundo inteiro prestando atenção, sem falar nas milhões de outras pessoas que viram algum recorte do que aconteceu, do que foi dito no ato de domingo em Copacabana, e esse é o nosso objetivo, esclarecer a população, ter um viés humanitário sobre as perseguições que estão acontecendo sobre as pessoas do 8 de janeiro. Então, nosso objetivo foi 100% atingido. Eu tenho certeza que no dia 6 de abril, a próxima manifestação que vai ser na Avenida Paulista, em São Paulo, esse número vai ser ainda maior, com mais pessoas tomando conhecimento da causa pela qual nós estamos lutando aqui em Brasília. Senador, antes de passar para a Juliana, deixe-me fazer uma pergunta sobre essa questão da proposta da anistia. O senhor acredita que essa proposta deve ser analisada ainda neste semestre, senador, no Congresso, tanto no Senado ou na Câmara? Eu acredito que sim, que pelo que eu estou ouvindo da articulação nossa na Câmara dos Deputados, já há uma maioria para aprovar a anistia lá. Eu não sei exatamente qual vai ser o texto que eles estão construindo para se chegar a esse número expressivo. E aqui no Senado, o que eu ouço também, Leandro, até de senadores que estão na base do governo ou que não têm um posicionamento ideológico, ninguém está confortável com a situação de uma condenação de 14, 17 anos para uma pessoa que pichou de batom uma estátua, algo que não dá nem para chamar de dano ao patrimônio público, porque com água e sabão você retira o que foi pintado ali. E são pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, pessoas que têm famílias, que têm filhos pequenos. A gente vê, às vezes, uma mulher que é presa por tráfico de drogas responder o processo em casa com a alegação de que tem filhos menores de idade. E com relação às pessoas do Rio de Janeiro, isso não acontece. Quer dizer, é uma maldade tão grande. E esses excessos é que estão fazendo com que cada vez uma parcela maior da população se sensibilize com essas pessoas. Então, eu acho que já tem também o ambiente aqui no Senado, pelas minhas contas, para assim que esse projeto chegar aqui à nossa casa, ele também seja aprovado. Por isso eu tenho a esperança, sim, de que ainda nesse semestre essa anistia seja aprovada. Até porque, Leandro, se você pegar na história do Brasil, em todos os momentos em que houve alguma situação mais aguda, como no 8 de janeiro, em todas, sem exceção, esse momento foi seguido de um projeto de anistia, porque é aquela coisa, cada lado acha que tem razão, não dá para... Um não vai assumir que está errado, os dois lados acham que estão certos, e apenas uma anistia é possível para cicatrizar esse problema que existiu e a gente voltar a olhar pelo para-brisa, voltar a olhar para frente, que é o que todos nós queremos. Ninguém aguenta mais ficar o tempo inteiro falando disso, resistindo a isso, tendo que esclarecer as pessoas das atrocidades que estão acontecendo, como a nossa Constituição está sendo rasgada, o Brasil sendo equiparado à Venezuela no tratamento que dá à oposição ao governo constituído. Lá também a mesma coisa, a oposição é perseguida, é presa, é declarada inelegível, com acusação de atos antidemocráticos. Então a fórmula que está sendo usada aqui no Brasil é uma fórmula que está sendo usada em ditaduras. Só não enxerga quem não quer. Isso é ruim para a nossa democracia, isso é feio para a imagem do Brasil lá fora. Então, eu repito, estou falando aqui com muita tranquilidade que dentro do Senado já existe também uma maioria suficiente para aprovar um projeto de anistia. Juliana? Senador, eu queria voltar um pouco naquele assunto, porque a gente acabou de receber a confirmação aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a notícia-crime da bancada do PT. Ele rejeitou a investigação e também a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, seguindo o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu esse arquivamento por não identificar provas que comprovem que Eduardo Bolsonaro cometeu crimes. Então, queria ouvir o senhor novamente sobre esse assunto. A gente tem agora uma manifestação contrária da PGR e uma decisão do ministro Alexandre de Moraes contrária à apreensão do passaporte. Juliana, essa é uma decisão óbvia em situações de normalidade democrática. Se nós estivéssemos em condições normais, ninguém estaria preocupado com a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro ou
de uma decisão que o impedisse de sair do país, porque é diferente, como já aconteceu com outros parlamentares, inclusive. Então, assim, o problema é que nós não estamos numa situação de normalidade. Então, é óbvio que todos os sinais sugeriam que o passaporte dele seria apreendido, porque as decisões têm sido tomadas com base na raiva, com base no ódio, com base na vingança, ignorando as prerrogativas parlamentares, né? Então, não sei como é que o Eduardo vai interpretar essa decisão, se ele vai mudar o seu posicionamento e ficar lá fora. Isso. O senhor voltaria dos Estados Unidos se fosse Eduardo Bolsonaro? Não, mais uma vez, eu não vou entrar num julgamento de se ele está certo ou se ele está errado de ficar lá. Eu sei que é importante a presença dele lá, com a articulação política que ele faz para denunciar todas as violações de direitos humanos que estão acontecendo aqui no Brasil. Tem outro fator você me fala agora da notícia, né? A gente vai lembrando do que pode ter motivado a que essa decisão fosse tomada agora. Talvez o PGR estivesse aguardando uma definição sobre quem ia ser o deputado a ser indicado pelo PL para a Comissão de Relações Exteriores. Se eu não me engano, essa decisão foi tomada hoje, a eleição vai ser feita hoje ou amanhã. Então, com o Eduardo ficando fora do Brasil por mais algum período, pode ter sido o que motivou o atraso de uma decisão tanto da PGR quanto do Alexandre de Moraes. Então, cada passo que é dado dentro de um processo judicial, ele é feito em sintonia com as consequências políticas e eleitorais disso. Isso não é um processo normal, não é um processo isento. Então, lamento muito que a gente precise chegar nesse ponto, que a gente tenha chegado nesse ponto, melhor dizendo, mas eu acredito que o deputado Eduardo Bolsonaro tem muito a fazer lá fora ainda, e eu espero que ele possa voltar num período breve, né? É minha torcida apenas, eu não posso responder, não posso falar por ele, Juliano. Bem, nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Obrigado, viu, senador? Eu que agradeço o espaço, uma boa noite a todos e um bom trabalho.